Oi, gente, segunda-feira e a gente vai começar hoje um projeto novo aqui no YouTube. São pílulas de conhecimento dentro das perícias judiciais, que eu resolvi chamar de perícia em foco, tá? Por quê? Muitas vezes a gente acha, poxa, o curso vai me ajudar mesmo? Será que vai me ajudar mesmo? Será que não é só para preencher requisito para me inscrever no tribunal? Porque se for só para preencher requisito para me inscrever no tribunal, eu posso fazer qualquer curso, eu vou fazer o mais barato que tiver, eu vou fazer o mais rápido que tiver, qualquer curso vai me ajudar só a ter o diploma e me cadastrar no tribunal. Eu quero provar para vocês como é importante entender os aspectos legais relacionados à perícia judicial. E para isso eu vou contar hoje um pouquinho sobre o que aconteceu comigo na semana passada. Eu recebi uma intimação no processo onde eu propus honorários e como vocês vão aprender no curso, depois que a gente propõe honorários, o próximo passo é esses honorários, quer dizer, essa proposta pelo seu trabalho ser submetida às partes, para as partes avaliarem, e aí é quase que como uma negociação mesmo. Então, essa proposta de honorários ela é submetida às partes e as partes têm o direito de fazer uma impugnação, ou seja, de discordar desse valor que você propôs. Nesse caso que eu estou contando, isso aconteceu, eu fiz a proposta e uma das partes discordou do valor. Como é de costume, esse processo volta para o perito esclarecer por que ele cobrou aquele valor, justificar aquele valor, ou de repente diminuir aquele valor, ou até aumentar aquele valor. O que ele vai dizer? Ele vai dizer quais foram as bases legais, né? Que tipo de trabalho vai dar, qual é a complexidade do caso, de repente o número de quesitos, o número de folhas do processo, o número de documentos a serem analisados, enfim. Então o processo voltou para mim e eu fiz esse esclarecimento à proposta de honorários. Qual não foi a minha surpresa que na semana passada o processo voltou novamente. E aí o que a parte estava alegando? Ela estava alegando, nesse caso, a parte autora era beneficiário da gratuidade de justiça, ou seja, não precisava pagar as custas processuais. E a outra parte não era beneficiária da gratuidade da justiça. Quem estava impugnando os honorários era essa parte aqui que não tinha o benefício da gratuidade de justiça. Então, o que essa parte estava dizendo? Olha, o que acontece? A perícia ela foi determinada de ofício, tá? O que é determinada de ofício? Foi o juiz que pediu a perícia, a gente sabe, quem é meu aluno no curso sabe, quem já faz perícia também e tem esse conhecimento jurídico sabe. Quando a perícia ela é requerida, a perícia pode ser requerida por uma parte, pela outra parte, pelas duas partes ou por uma figura estranha ao processo, que seria o juiz ou o Ministério Público. Então, quem pode pedir a perícia? O autor, o réu, os dois, o juiz ou o Ministério Público. Quando é o juiz quem pede a perícia, a gente diz que a perícia foi solicitada de ofício, foi pedido do juiz e não das partes. Muito bem, então o que esse réu estava alegando? Olha, quem pediu a perícia foi o juiz. Como o autor tem gratuidade de justiça, não tem que falar em proposta de honorários. O perito ele tem que receber a ajuda de custo do tribunal. Se for um perito desavisado, ele vai dizer, realmente o autor da gratuidade de justiça, realmente quem pediu a perícia foi o juiz, então tudo bem, vou botar minha viola no saco e vou aceitar o pedido de receber só a ajuda de custo e no final receber os honorários pela regra da sucumbência. Só que não é verdade isso. Quem tem o conhecimento legal, e é por isso a importância do curso, quem conhece o CPC, quem já ouviu isso e tem isso lá guardado para consulta, o artigo 95 do CPC, ele diz que quando a perícia for solicitada pela autora, é a autora quem vai pagar. Quando a perícia for solicitada pelo réu, é o réu quem vai pagar. Quando a perícia for solicitada pelos dois, eles vão dividir. E quando a perícia for solicitada de ofício, eles vão dividir esses honorários. O que significa que nesse caso real, aonde a autora era gratuidade de justiça, o réu não, e a perícia foi determinada de ofício, ou seja, foi o juiz que pediu, as partes precisam ratear. Então essa parte aqui teria que depositar antecipadamente metade dos honorários periciais. Foi isso que eu informei a ela na petição. Informei que
ela está equivocada, porque conforme o artigo 95 do CPC, ela tem que depositar metade dos honorários periciais quando a perícia for solicitada de ofício. Ela tem que fazer esse depósito antes de eu iniciar os trabalhos. Então, gente, o que aconteceria nesse caso se eu não soubesse, se eu não conhecesse o CPC, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse percebido, eu somente iria receber os meus honorários ao final, pelas regras da sucumbência, se o autor, a parte autora, tivesse ganho ou se o réu tivesse perdido. Então eu ia entregar o laudo, ia receber essa ajuda de custo, que é o que acontece em outras situações, e somente iria receber os meus honorários periciais lá na frente, pelas regras da sucumbência, caso a parte autora fosse vitoriosa. Daí, gente, a importância de conhecer o CPC, a importância de um curso bem feito, a importância de um bom curso de formação do perito. Não só para respaldar um bom laudo, para respaldar um bom atuar, mas também para a gente ter essa garantia de ter os nossos direitos levados em consideração. Se a gente não sabe cobrar pelos nossos direitos, a gente muitas vezes vai ter o nosso direito deixado de lado. Então o conhecimento, ele é fundamental para que a gente faça essa cobrança quando ela for adequada. E para saber se ela é adequada ou não, você precisa ter o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta nova de pílulas de conhecimento, perícia em foco. O objetivo aqui é a gente trazer situações da vida cotidiana para inspirá-los, para vocês entenderem a necessidade de uma boa formação do perito judicial. Muito obrigada.